mais de 70 anos presente na vida dos brasileiros, as telenovelas cresceram com uma característica que as torna um produto cultural único: o diálogo com a sociedade brasileira. Mas a gente bem sabe que muitas dessas representações ainda retratam poucos perfis, principalmente nas primeiras décadas da TV. Nos últimos anos, a telenovela lançou seu holofote para setores mais abrangentes, como, por exemplo, as pautas LGBTQIA+. Então, só nos resta levantar o seguinte questionamento: como foi crescer com tão poucas representações na telinha? Eu, Matheus Guimarães e o meu parceiro Marcelo Fonseca recebemos a presença ilustre do escritor, dramaturgo e roteirista Vitor de Oliveira. E juntos a gente vai dividir nossas vivências e conversar sobre as nossas experiências como homens gays que cresceram em frente à TV. Mas antes da gente ir pro episódio, não podemos deixar de dar aqueles recados básicos. Como vocês já sabem, os episódios do Recapitulando saem quinzenalmente. E para você não perder nenhum deles, é só assinar o Recapitulando no seu tocador de podcast favorito. Ou se não, se inscreve no nosso canal no YouTube. Para realmente não perder nada mesmo, é só seguir a gente no Instagram. Lá você nos encontra como @podcastrecapitulando. Agora, sem mais delongas, a gente encontra vocês logo após a vinheta. Recapitulando. É isso mesmo. Hoje o Recapitulando tem um convidado para lá de especial. Nós estamos aqui na companhia do roteirista, blogger. Ele tem um livro lançado, ele já colaborou em novelas. Ele é o momento. Estamos com a participação especial do Victor de Oliveira. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Seja muito bem-vindo ao Recapitulando. Obrigado, meninos. Eu que agradeço. Para mim é sempre um prazer, né, falar desse assunto que a gente tanto ama, que é teledramaturgia, né, novelas e tal. Então, para mim é um prazer. Então, a gente fica muito feliz de receber também alguém que tem a mesma paixão que a gente. E é muito, muito, muito massa receber. E ainda mais para um tema que a gente sabe que é tão especial pra gente, né? Todo mundo. A gente Sim. entende como é esse processo, assim. Claro que para cada um é diferente, mas é legal falar um pouco disso, ainda mais com em relação à novela. Mas antes da gente ir pro tema geral, queria saber como começou essa paixão por novela, por teledramaturgia. Se você quiser contar um pouco isso pra gente. Eu acho que desde que eu me conheço por gente, né? Assim, a televisão é a nossa babá eletrônica, né? Então, eu, como filho único de pais que trabalhavam fora, então minha companhia era novela. Então, eu comecei a assistir telenovelas quando era criança e comecei a simular aquilo que acontecia na novela com a minha vida. Eu tinha um caderninho, né? Eu que era criança, devia ter uns 8 anos. Eu comecei a escrever como o que eu achava que fossem novelinhas, assim, mas que em vez de colocar os personagens, eu colocava minha família, meus vizinhos e tal. Eu começava a criar tramas ali. Aí, por exemplo, uma novela que me marcou muito foi A Gata Comeu, né? Que eu sou de época, né? Novela de 85. E aí tinha aquelas crianças todas numa ilha deserta. Aí eu criei uma historinha que meus amigos estavam numa ilha, a gente reproduzia as cenas. Era bem louco, assim. Com 8 anos eu já escrevia, dirigia. Assim, aí eu achava que aquilo era uma novela, assim, aí eu falei assim, eu tenho que entrar nesse mundo e tal. Aí, muitos anos depois, eu fui fazer oficina de autores da Globo e acabei sendo um dos contratados, né, assim que começou. Interessante. E o blog também, para quem não sabe, o Vitor tinha um blog sobre novelas. Talvez você, que consuma muito conteúdo de teledramaturgia, já tenha lido, que é o Eu Prefiro Melão. Ele também influenciou nesse seu processo de se tornar roteirista de novela? Como isso impactou? Ah, totalmente, né, porque eu sou desse tempo que na internet era só tinha mato, né? Então, meu blog foi um dos primeiros a falar de novelas e tal. E eu criei despretensiosamente, né? Porque o que acontece? Na verdade, começou um pouco antes, no falecido Orkut, que é a comunidade de teledramaturgia,
em que vários noveleiros lá da época se conheceram, né? E aí, daqueles papos e tudo, eu falei, vou criar um blog, vamos falar de novelas. Aí eu falava das novelas que eu gostava, aí convidava alguém, aí comecei a entrevistar autores. Aí, a partir daí, eu achei que aquilo fosse ficar restrito ao meio noveleiro. Só que aí começou a ter muitos acessos e tal, e chamou a atenção até da Globo. Tanto que quando eu fui fazer essa entrevista na Globo, eles conheciam o meu blog já. Então, eu fiquei surpreso. Me abriu, assim, eu não ganhei um centavo com ele, porque eu sou daquela época que não ganhava dinheiro com a internet, mas ele me abriu portas, assim, até hoje as pessoas me reconhecem dele, né? Isso é muito massa, né? Saber que às vezes um trabalho de fã, né, pode abrir tantas portas para as pessoas se conhecerem. E de fato, e fora o próprio trabalho de escrita mesmo, né? Porque escrita Sim. é um exercício. Não, Então, e foi muito louco, porque assim, no dia lá quando os alunos da oficina começaram a se apresentar, aí um era escritor, tinha escrito novela na Alemanha, outro tinha não sei quantos livros publicados, a outra era uma autora teatral super conhecida. Eu falei, o que eu estou fazendo aqui? Eu não tenho nada assim, porque eu estava na carreira acadêmica, eu estava terminando o mestrado, eu era professor, fiz letras, por que que não tenho? Eu só tenho o meu blog, mas era o suficiente, né? Porque eles queriam pessoas que gostassem de novela, entendeu? E tivessem familiaridade com esse gênero. Então, aqui até eu aceitar que eu estava no lugar certo, demorou um pouco, né? mas a vantagem de ser apaixonado pelo gênero às vezes conta muito mais do que às vezes todos os outros conhecimentos técnicos, né? E não que você, Sim, claro, professor de letras, formado em letras, tem outras características que entravam nisso também, mas só que ser apaixonado pelo gênero ajuda muito. E digamos que essas paixões movem a gente, né? De alguma forma. sim. E aproveitando agora, fazendo o trabalho de apresentação, puxando o gancho, é, o Vitor comentou que novela sempre teve presente na vida dele, que é uma paixão desde pequeno. Eu acho que é isso que nós três aqui compartilhamos bem. E eu acho que a novela influenciou vários passos da nossa vida. Por isso o tema de hoje, né? O Vitor criou um blog especificamente para falar de novelas, sobre o Muitas Portas. Eu confesso que eu fui estudar rádio e TV e criei essa vontade de querer escrever para televisão assistindo novela, desde que também me entendo por gente. O Marcelo tem fotos com LPs maiores que ele, quando ele era criança, maravilhosos. Exato. Isso é ótimo. Então, acho que a gente pode começar falando um pouco ali sobre esse processo de aceitação como um homem gay. E se tem, agora perguntando para você, Vitor, se teve alguma novela, algum personagem, alguém que talvez tenha te acendido, despertado um interesse, ou então provocado uma certa identificação ali nesse processo mais que geralmente acaba sendo ali entre a infância e a adolescência, no iniciar mesmo do processo, no awakening, né, no despertar. Então, né, como eu já falei que eu sou de época, né, então na minha época de infância, acho que era zero referências, né, não teve nada, assim, que a gente se identifique. Eu lembro que a primeira trama que causou bastante frisson na época foi Sandrinho e Jefferson de A Próxima Vítima, né, 95. Que aí que a imprensa fez um burrice, vai ter um casal gay e não sei o quê, e foi aquela. Aí sim, aí eu lembro que assim, na época eu era adolescente e eu lembro que muita gente ficou assim curiosa para poder conferir a novela, conferir a trama, ver até onde iria a ousadia. E para surpresa de todos, o casal foi muito bem aceito, né? Claro, assim, que os atores na época sofreram agressões, até relataram isso, mas de uma maneira geral, assim, foi aceito pelo público, né? Mas, assim, não tinha nada demais, assim, eles não se beijavam, nada disso, mas o assunto era falado abertamente na novela, né? Então, isso foi esse casal que foi o primeiro que me chamou a atenção. O Sandrinho, por exemplo, era filho de um pai lá italiano, super machista, e tinha a mãe, que era a Suzana Vieira, que era a Ana, do lado dele. O assunto era abordado às claras, assim, de uma maneira que. Porque eu lembro que antes teve Vale Tudo,
que eram as duas lésbicas na dona da pousada, que o assunto era muito nas entrelinhas, assim, elas eram amigas, mas tem que deixar para companheira, nunca a palavra gay não foi mencionada em nenhum momento, e a Uhum. próxima vítima foi. E uma cena que eu acho legal, assim, no final, quando eles vão morar juntos, né, no último capítulo, aí a família toda tá conhecendo a casa, aí de repente as duas mães, que é a Zezé Mota e a Suzana Vieira, vão chegam no quarto e olham pra cama de casal, e as duas se olham assim, fica aquele clima. Mas assim, é muito legal você, assim, né? Foi aquele primeiro passo para o que veio depois, né? Assim, então, na época foi importante para todo mundo, da época que estava assim, esse processo de aceitação, porque pela primeira vez ele estava se vendo na tela, né? E sem muito tabu, né? Exato. Você citou a próxima vítima, e eu lembro que quando eu assisti na internet, alguns antes de entrar no Globoplay, e acho que eu não lembro se a gente chegou a comentar isso no episódio da próxima vítima, mas que realmente é muito legal esse final, assim, porque o Silvio de Abreu abordou de uma maneira muito natural e sem estereotipar os dois, porque assim, a gente tá falando dos anos 90, né, assim, a tendência ou é ser completamente no subtexto, nas entrelinhas, ou completamente aquele personagem completamente estereotipado, de alívio cômico, e não era o caso, né, os dois... Não, não, e foi bastante. Eu lembro que a trama foi bastante didática, no sentido assim, Uhum. que é um texto assim explicando, assim, a Ana explicando para os filhos, para o Marcelo, olha, é isso, isso e isso, e eles contando, olha, eu gosto de um outro homem, mas isso não afeta em nada meu caráter, que é uma coisa bem assim professoral, para as pessoas assim, que os héteros entenderem que os gays são pessoas como qualquer outras, assim, né? Eu não tenho muito dessa experiência em televisão, os trabalhos de TV, mas eu tenho peças, né, que temática é LGBT, que ia mais e tal, e eu lembro que a minha peça Bruta Flor fez muito sucesso aqui em São Paulo e tal, eu fiquei com medo de ser muito didático, porque eu acho que quem assiste a peça para os gays não é nenhuma novidade, tudo que acontece ali. Mas depois eu vi que foi necessário, porque muitas pessoas héteros saíam da peça e igual, teve um casal que falou assim: Nossa, muito obrigado, agora graças a essa peça, agora a gente entende o nosso filho, entendeu? Então, assim, você ter um retorno desse já é, né, ganha, compensa qualquer trabalho. Então, eu acho que nesses primeiros momentos a gente tem que ser bem didático para explicar para a família brasileira o que é, e acho que a próxima vítima teve esse papel. Sim, não faz sentido, mas agora que você contou do seu texto, conta um pouco mais da história, se você puder contar, porque admito que eu fiquei curioso. Eu também. É uma peça chamada Bruta Flor. Na verdade, eu recebi uma encomenda do produtor, assim, a gente quer uma peça LGBT espírita. A ideia foi essa, assim. Eu não sou, né, não entendia muito desse coisa espiritual. E na época eu estava casado, né, com o Carlos Fernando Barros, que escreveu a peça comigo. Então a gente pegou nossas experiências dos dois, assim, colocou nos personagens. Eu lembro que a gente fez a peça em uma semana, assim. E aí essa peça girava em torno de um casal, né, dos meninos, que eles tiveram envolvimento na adolescência, foram um acampamento, eles acabaram ficando juntos, mas um deles ia para Londres, aí ele foi para Londres e o outro não se assumiu gay, casou, teve filho, não, casou, né? Aí anos depois esse de Londres volta e aí eles se reencontram e esse cara tá casado e a mulher tá grávida. E ele fica nesse dilema, será que eu largo tudo para viver o amor da minha vida, quem realmente eu sou? E aí ele não se aceitava a sua própria homossexualidade, né? Então isso gerava reações muito violentas dele. Ele vivia esse conflito. Ele odiava o que ele era, mas ele ao mesmo tempo ele não podia se livrar do que ele era. Então foi uma peça que tinha muito essa coisa assim da aceitação do próprio gay, né? Assim, que Uhum. uma coisa que a gente vivia muito assim nos anos 90, né? Assim. Até hoje, né? Você vê nesses aplicativos, discreto, sigilo, não sei o quê, ainda tem muito isso, né? Exato, exato, Infelizmente, né? exato. E perguntando um pouco sobre a próxima vítima, eu não sou dessa época, então, por curiosidade mesmo,
Você se lembra como era a aceitação, tipo, no sofá, na sala de casa, se a relação homossexual chegava a ser comentada, se isso chegou a ser debatido em algum momento? Eu acho que sim, assim, por exemplo, na minha família não muito, porque era uma coisa assim, meio. Acho que ficava aquele tabu, sabe? Acho que as pessoas não comentavam assim na sala, mas eu acho que uma coisa que o Silvio Gabriel fez, boa, foi colocar os dois personagens assim do bem, os dois eram um bom caráter, eles eram bons filhos, né? E eram. Então, era assim, nenhum deles tinha traço assim, de ser rebelde, de ser nada. Então, foi uma coisa bem assim. Ah, o gay bonzinho para a família brasileira aceitar. Ah, o que tem? Eles são bonzinhos, eles. Aí, sabe? Então, os personagens que caíram na empatia do público. Mas, assim, eu não lembro assim, da minha família, por exemplo, comentar isso, né? Eles assistiam naturalmente. Entendeu? Mas nunca. E eu também, nessa época, ainda não tinha saído do armário também, né? Então ficava quietinho lá também. Acho que era uma coisa mais assim, mas era um conforto, assim, você vê, nossa, sabe, tem pessoas Uhum. iguais a mim na novela, na principal novela do horário nobre da principal emissora. Então isso não é pouca coisa, né? Não Porque mesmo. as coisas que tiveram antes, assim, desculpa, assim, aí é uma coisa mais de pesquisa, né? Porque numa época que eu trabalhava na Globo, entre uma novela e outra, a gente faz várias coisas lá dentro. E uma coisa que eu fiz foi fazer os resumos da novela O Rebu para o Jorge Moura fazer o remake lá. Então eu li a novela toda. Já na novela O Rebu, tinha essa questão da homossexualidade, né, do o personagem do Buza Ferraz, que era um garotão que tinha caso com o Zimbinski, que era o Conde lá, que era o dono da festa. Mas assim, era uma coisa meio velada. E tinha um relacionamento lésbico também. No final, duas mulheres lá que elas estavam na tal festa, elas iam embora numa lancha, as duas. Então, quer dizer, o assunto já era abordado lá em 1974, em plena ditadura. Assim, a novela Brilhante, eu conheço assim, pessoas que falavam assim, que o personagem do Denis Carvalho seria um gay enrusquido que a mãe obriga a casar com a Renata Sorrah. Só que isso nunca foi falado abertamente, e parece que a ditadura na época e tal, a censura meio que tentou abafar. Mas eu tenho relatos assim de pessoas assim da época que falavam assim, quem chegava, a mãe perguntava, o que é que você estava? Ah, eu estava na sauna, mas na sauna até essa hora, tipo assim, ele estava numa sauna gay, só que aquilo não era falado abertamente, entendeu? Então, Uhum. a próxima vítima para mim foi esse divisor de águas, porque as palavras sabe, as palavras eram ditas abertamente. Somos gays, gostamos um do outro, isso não interfere na sua vida, queremos respeito, sabe? Era bem didático nesse sentido. Sim. Tava tudo lá, né? Não precisava do subtexto, tava tudo exatamente Sim. lá. Mas Só é não teve beijo, né? Teve abraços, assim, olhares, mas o beijo mesmo veio muito depois, né? não, veio 20 e. Quase, né? Não, foi em 19 2012, anos depois, 19 né? anos depois, É. Nossa. né? Falando de ser no subtexto, e de personagens principalmente que já que já eram homossexuais lá na década de 70, etc. Eu lembrei daquela série documental. O Marcelo recomendou bastante. Eu não sei se a gente já falou dela no podcast. Orgulho além da tela. Isso, Maravilhosa, né? Eu vi também. muito boa e tá disponível no Globoplay para quem quiser assistir. É uma série curtinha, acho que foram 3 ou 4 episódios, que conta exatamente como essa representação foi feita desde lá da década de 70 e como realmente, por questão social e por pressão da ditadura e tudo mais, tudo tinha que ser no subtexto, na verdade, né? Tudo nas entrelinhas, nada poderia ser aberto. Você comentou desse texto de Brilhante, eu também comentei, quer dizer, na hora eu lembrei do documentário do Gilberto Braga, onde ele comenta que tinha o personagem do Denis Carvalho, na primeira cena ele tá ouvindo um pedaço da ópera de Tristão e Isolda, então quem é da classe já ia reconhecer na hora, umas coisas assim. E Eu você, já, eu Marcelo? já peguei na época. Ai, desculpa, eu já peguei assim Não. na época, assim, no meu despertar lá, né, que eu sou do interior de Petrópolis, aí tinha sempre esses códigos, né? Ah, você é entendido, eu sou entendido. Tipo assim,
era um termo muito usado na época, assim, fulano é entendido, né? Fulano é gay, né? Assim. Ai, então, Marcelo, se você quiser nos. Ai, Não, é engraçado, porque, sei lá, às vezes eu tava até comentando com o Matheus antes de começar a gravar, porque, assim, por mais que tenha dado o exemplo da próxima vítima, mas eu tava tentando lembrar de infância, e, assim, cara, representatividade era meio triste o negócio, né, assim, eu lembro muito do personagem do Caio Blá Maquiador, que não era gay, era uma coisa muito confusa, ainda a Cor do Pecado, né, que depois ele ficava com a Karina Bach, era um negócio muito esquisito, assim, né, e eu lembro que eu me identificava, de certa forma, com aquele personagem no início, que ele era mais frágil, ou que ele sentia a pressão ali de ser másculo, igual os irmãos, Sardinha. Mas aí tinha depois, eu lembro que eu comecei a perder a graça do personagem quando ele começou a ter coisas que pareciam que ele estava sendo forçado a fazer, assim. Então, assim, ele, o relacionamento dele com a personagem da Karina Bach, para mostrar que. Eu entendi que fazia parte da função do personagem, mas era muito. Não me parecia verossímil aquilo, né? E aquilo me incomodava um pouco, mas eu lembro de toda a comoção que teve por América. Eu lembro que teve aquela história do beijo, vai ter o beijo do Bruno Galhaço, vai ter, porque assim, o Bruno Galhaço dos anos 2000, ele era digamos, o Chai Suede de hoje, né, de assim, hoje. em todas, ele era o galã, e assim, para um galã do padrão do Bruno Galhaço ser um personagem gay, era uma quebra de as pessoas não estavam esperando aquilo. E aí ficou toda aquela expectativa. Eu lembro que tava com a expectativa, será que vai ter? Vai ter, e no fim não teve, né? O beijo. Em casa sempre teve as revistas, então assim, Tititi. Minha novela, principalmente. Minha mãe não era muito fã da Titi, minha mãe gostava da minha novela. Então sempre uma minha novela, assim. Toda ida ao mercado era uma minha novela nova em casa. Sempre tinha nas capas, assim, vai ter o beijo do personagem do Bruno, não lembro o nome do personagem agora. E Júnior, né? Júnior, isso. E no fim não teve, né? E tanto que sabemos que até os registros foram apagados, eles até falam disso no documentário. Aí ficou aquilo que ficou no ar, né? Ficou aquela coisa assim. Assim, um pouco antes teve as meninas também, a Clara, Clara e a Rafaela, né, de Mulheres Sim, Apaixonadas, que aquele beijo para mim foi fake também, super frustrante, né? Porque era uma peça, Romeu e Julieta, uma tava morta, a outra só encostou a boca na outra, assim. Aí não valeu para mim aquele beijo, né? Mas eu acho que também o Manuel Carlos foi habilidoso, porque ele criou a personagem da Paulinha, que infernizava a vida delas, que era uma homofóbica. Acho que a Paulinha na verdade, queria entrar, né, que fazia um trisal com elas, era frustradíssima de não ter exa- aquele amor ali. E assim, mas aquilo ali ajudou o público a comprar a briga delas, né? Porque aí o público se solidarizou com elas. Eu acho que isso é uma das estratégias assim que os autores usam para conquistar o público, né? A coloca no papel de vítima ali, tá sendo coisa, e coitadas, né? Vamos dar uma força para elas. Eu acho que tem muito isso também. Que o que não aconteceu, por exemplo, em Babilônia, né? Que foi aquele rejeição logo no primeiro capítulo de duas senhoras idosas se beijando. Assim, é triste, mas ainda ter que usar de estratégias para conquistar o público, né? a gente pensa que o debate está em um lugar. Talvez ele Uhum. esteja num lugar para nós da comunidade, Sim. mas e nem para todo mundo da comunidade. Afinal, a gente vê comentários bastante reacionários vindo. Mas se você parar para pensar de maneira geral, para o público em geral, o debate ainda está lá atrás. Até porque, assim, esses todos os anos que a gente ficou debatendo nos últimos anos, que a gente ficou debatendo entre nós e falando, quanto isso chegou para essas pessoas além da comunidade. Então, é complicado, a gente sempre tem que tomar os cuidados. É realmente, acho que ali em 2015 a gente achava mesmo que a gente achava, e o Gilberto Braga acho que achava que podia estar ali num ponto onde acho que talvez era o que ele gostaria de ter feito anos atrás, e falou, acho que agora chegou o momento, e não era o momento. É bastante triste a gente pensar nisso. Sim. Exato. Essa Não, porque assim, semana. se teve um cara que jogou um bebê numa caçamba de lixo, que foi super aceito pelo público, como é que duas senhorinhas do bem isso aqui não seriam, né? Assim, a- a- Exato.
Mas só que o Valsir, ele mostrou toda a jornada do Félix, né, cara? Foi uma jornada do herói, assim, porque ele começou lá e aí mostrou que ele era daquele jeito pela rejeição do pai. É aquela coisa, coloca no papel de coitado, de vítima, cara, e o público fica com peninha e compra a briga. Infelizmente é isso, né? Se você Exato, se coloca muito assim, não, entendeu? O exato. que eu ia comentar é essa semana mesmo, na semana que a gente tá gravando, teve um beijo entre dois homens em Cara e Coragem, na novela da Sete. Hum, E, cara, já faz quase 10 anos. Tudo bem, né? Relativamente ainda é pouco tempo e a gente caminhou não tanto quanto poderíamos caminhar, mas já faz quase 10 anos que a gente tem beijos beijos homoafetivos na televisão. E eu gosto de pensar que essa é uma parcela muito pouca, mas ainda assim, muito pequena, na verdade, mas ainda assim tinha gente falando merda nos comentários da Globo no Instagram, por exemplo. Então, as pessoas ainda existem, né? Realmente é triste que ainda hoje tenha que usar de estratégias e pensar sim. realmente em como fazer essa abordagem para não machucar, para tentar conquistar, sendo que uma coisa que é tão natural, né? De Mas suave. eu acho que é um caminho sem volta, né? Vocês não acham assim? Porque essa reação toda vem por conta dos avanços que a gente conseguiu. Então, podem reclamar, podem criar que nós não vamos voltar para o armário, entendeu? A verdade é essa. E vai ficar cada vez mais aberto. Não tão assim avançado, não tão rápido como a gente gostaria, mas a gente não volta mais. É um caminho sem volta. Não, Sem total. dúvida. Exatamente. E assim, a gente teve avanços, né? Assim, você para pra pensar em tramas que nem eu lembro quando teve. Bom, teve A Força do Querer, depois A Força do Querer passou um tempo, você teve A Dona do Pedaço e você teve a personagem, a Britney. Cara, Uhum. as pessoas adoravam ela, no, assim, torciam pelo casamento dela e etc. Assim, eu posso discordar de várias coisas de como várias situações eram narradas que pra mim não gosto. Mas assim, o público gostava da personagem. Gostava muito, torceu pra ela casar ela casava de branco, de noiva. Aquilo realmente é muito forte. A própria atriz fala, né, que pra ela era um sonho, ela nunca imaginou viver aquilo dela poder entrar numa igreja e que não precisava casava na igreja, mas casava de branco, assim. Então era uma coisa muito que ela nunca imaginou passar e ela estava representando aquilo. Então, assim, teve avanços. E é isso que você disse, sim, a gente não vai voltar para o armário e a gente tem que trazer porque essas pessoas existem e elas merecem ter histórias, não só histórias de sofrimento, mas ter histórias como qualquer outro personagem, né? Se a gente pensar, por exemplo, os anos 70, eu me lembro do Rebu, né? Aí os anos 80 tem lá o Brigante, que é muito tímido, Vale Tudo, que teve né, uma repercussão maior, e a gente pensar agora, a gente está esquecendo vários aqui, porque tem várias tramas que abordaram isso, né? Orgulho e Paixão, que é a novela das seis, né? Orgulho e Paixão, que chamava, era, né? Isso. Sabe, aquilo eu achei super legal também, porque era uma novela das seis, né? Os dois, e uma trama de época, né? Então, acho que você for olhar assim, é um avanço, né, grande, mas ainda queremos mais. Que Ah, eu ainda vejo pessoas falando assim: você não acha que tem muito gay na televisão? Eu falei, não, eu acho que tem pouco. Assim, falta muito. Exatamente. Se você for andar na Paulista e ver quantos somos na vida, você não diria que Nossa, tem pouco gay na televisão. tem muito. Não, e eu já ouvi gays falando isso, né? O que é mais chocante, né? não, aí é quando a gente fica. Isso que a gente tá falando só de representatividade, tá falando assim, de representação de homens gays, e fora a gente para pensar em representação de casais lésbicos, de pessoas trans, travestis, é outra história, assim, ainda tem Nossa, ainda sim, muito longe pra gente caminhar, né? Então, assim, ai, sim. tem pouco que essa pessoa não tá vendo o mundo lá fora. É exatamente isso que o Matheus disse. Eu acho que assim, a gente está tendo boas coisas nos streams também, né? Não sei se vocês já viram Manhã de Setembro, né? Hum. Aquela série do Canal Brasil, Toda Forma de Amor, é bem interessante, porque mostra várias representações ali, né? Tem
o homem cis, né? Tem o crossdresser, tem a mulher trans, tem de tudo ali, de uma forma bem legal, assim. É assim, aqui que vai abrindo os caminhos, né? Assim, Exato, aos poucos. Mas só de saber tem esses títulos já é dá um gás, né? Porque assim, a gente citou alguns personagens de coisas históricas e tudo mais, assim, né? Narrando só a televisão, mas teve, além dos meninos de A Próxima Vítima, o Sandrinho e o Jefferson, existe algum personagem que te marcou? teve assim, depois teve as duas lésbicas lá da Torre de Babel, que aí foi uma decepção, né? Porque mas aí também aquilo que eu falei, né? Mostrando elas tendo uma vida casada, boa, as duas tomando. Eram cenas assim, nada demais, né? As Cotidiano. duas cotidianas, as duas acordando, uma tomando banho enquanto a outra conversa, as duas tomando café, mas tinha aquela manifestação de afeto, né? E na época vazou que assim, que na verdade uma personagem morreria só e a outra teria um romance com a Glória Menezes, que é o ícone da TV. Aí começou, aí saiu na capa de revista Glória Menezes vai virar sapatão, sabe? Aí Meu sufocou a Deus. família brasileira e aí as duas acabaram morrendo lá no shopping. Isso foi uma decepção muito grande, assim. Então, a gente, como eu falei, a gente vivia assim, nossa, quando que vai ser de novo a nossa vez? Quando que vai ser? E procurando subtextos. E aí uma coisa que eu queria falar também, assim, os programas de humor também não ajudavam, né? Porque desde os anos 80, aquela o Jô Soares, ai, tem pai que é cego. Aí o Zorra Total, ai, isso é uma bichona. Aí onde foi que eu errei? Sempre eram termos assim, como se aquilo fosse um erro, aquilo é uma chacota. E aí eu queria puxar um pouco a sardinha para o meu lado, falar do Ferdinando, né? Porque eu tô há 4 temporadas no Vai Que Cola. Eu acho o Ferdinando assim um grande avanço no sentido de que é uma gay afeminada, se acha linda e é maravilhosa e exerce seus desejos ali livremente. E em nenhum momento da série, se você for olhar, ninguém é, tem preconceito dele ser gay ou fala pelo fato dele ser, ele até se afirma, eu sou homossexual, porra, sabe? É um dos bordões dele. E eu acho um avanço isso, porque assim, ele exerce, ele é quem ele é o tempo todo, ele está afim do cara, ele fala, agora nessas 3 temporadas ele está casado já, aí já deu o beijo, quer dizer, na pandemia ele teve que dar o beijo pelo acetato por causa da pandemia, mas agora já tá dando beijo no Alejandro, então, assim, eu acho que de uma forma, acho que essas coisas desse subterfúgio, né? A gente tem que arrumar caminhos para a sociedade conhecer e aceitar, nem aceitar, né? Não precisa aceitar, né? Mas respeitar, entender. Assim, eu acho que o Ferdinando é um grande avanço, assim, eu acho que o Vai Que Cola, eu analisando assim, que é um programa que grande, assim, grande assim, repercussão, tem grande assim, penetração popular agora na TV aberta, então acho que isso é um avanço grande. Porque essas outras séries, assim, Manhã de Setembro, a própria Toda Forma de Amor, não que elas são mega importantes, mas elas são dentro do nicho ainda da nossa bolha, né, assim. E Sem o Vai Que Cola, ele pega o Brasil inteiro e as pessoas amam o Ferdinando, né, do jeito que ele é. E em nenhum momento é colocado, questionada a homossexualidade dele, muito pelo contrário. É uma coisa de afirmação o tempo todo, sou pintosa sim, sou gay sim, sou menina, faço o que eu quiser. Entro de Britney, entro de Madonna, faço o que eu acho isso muito legal, assim, se você for olhar nesse contexto do humor, principalmente, que do sempre humor, foi né? E ele muito. não é o ele é engraçado porque ele é um personagem engraçado, mas pelo fato dele ser sem noção, dele ser megalomaníaco, dele achar que é um popstar, e ele não é um cara, dele falar ele não é um zelador, ele é um concierge. O humor dele vem dessa, não vem dele ser gay, assim, e isso ser uma coisa de escárnio, entendeu? Eu acho muito legal isso. E até porque anteriormente a gente falou sobre, ai, porque eram gays estereotipados. Eu acho que a gente pode, para ser mais assertivo ainda, dizer que esses personagens, né, da década de 90 e de 2000 e tal, eles eram caricatos, né? A piada era a sexualidade do personagem. Você falou Sim, do Caio Blay na Cor do Pecado. Eu lembrei também um que ainda é um pouco depois, mas que eu acho que talvez tenha sido o que o Caio Blay foi por Marcelos foi para mim assim
um pouco, não traumatizante, mas um personagem que eu ficava incomodado às vezes, principalmente com o que as pessoas ao redor, dentro de casa, estavam comentando e caçoando dele, era o Orlandinho da Favorita. Hum. O Orlandinho, até o nome dele era uma piada pronta, sabe? E é isso, é realmente ter o Ferdinando e ter um personagem que é tão abrangente, tão popular, num programa extremamente popular, onde a piada não é a sexualidade dele, a piada são outras coisas, é realmente muito, muito importante, né? Né, e tinha essa função também do gay caricato e ser ele não ter uma trama própria, né? Ele é o acessório da madame, assim, ele é o poodle de madame, né? Igual o Crow, que vivia em função da Teresa Cristina. Aí se você pegar lá atrás, né, o personagem até é muito bom, assim, que é o mordomo Eugênio, que vale tudo, que é assim, em nenhum momento foi falado que ele era gay, mas é óbvio que era gay, era cinéfilo, não sei o quê, mas ele não tinha vida própria, né? Vivia em função da tia Celina lá, que era, e sabe, e agora você tem personagens que têm autonomia, que tem trama, que tem, sabe, ele não é o melhor amigo da protagonista, ele não é sabe, acho que tiraram Uhum. também dessa função de ser o alívio cômico e essa função de personagem orelha, né, também, né? Total. Sem dúvida. Não, isso é verdade. Assim, por mais que a gente adore o Mordomo Eugênio, mas é engraçado quando você pega. Eles começam a ter histórias. Matheus fala muito disso de Paraíso Tropical, né? Do casal de Sim. Paraíso Tropical, né, amiga? Acho que vale você dar uma ressaltada aí. Exato. É, que o Gilberto, ele mesmo fala, né? Não, não são palavras minhas, que ele colocou o casal para acariciar a classe, mas eles não tinham nenhuma cena praticamente assim, eles mal se tocavam durante Uhum. toda a novela, né? Mas pensando sobre, você trouxe esse casal também e falando sobre essa caricatura, sobre ser um personagem estereotipado, eu acho que talvez seja um diálogo que a gente tem que ter um pouco mais dentro da comunidade ainda, para poder, né, discutir fora. Mas eu acho que é importante também ter esses personagens como o Ferdinando e ter outros personagens caricatos para que não seja visto o gay só como aquele homem másculo, bem-sucedido, Sim, esqueci o nome agora Padrão? da gay de Paraíso Tropical. É o padrão. Esqueci o nome do ator, mas enfim. é Não Carlos ser Casagrande, né? E o isso. Veronese? Não era o Não é o Veronese. Veronese, é o Sérgio Abreu. Sérgio Abreu. Hum, Para Sérgio que Abreu. não seja só, eu entendo que é tipo para ficar mais, entre muitas aspas, maleável, para apresentar isso melhor para o público, para não chocar, e também porque o gay afeminado era visto só como uma piada, mas a gente tem que também levar o gay afeminado a sério, né? Ele também tem sim, uma história e não é só o gay Carlos Casagrande e o gay Sérgio Abreu é, que são parâmetros que merecem respeito, que são vistos como porque, infelizmente, a gente sabe que a sociedade tem isso, e não só a sociedade, dentro da comunidade também, né? A figura do gay afeminado é pra piada, é para pro sim. escárnio. Por isso que, de certa forma, assim, por mais que eu tenha mil considerações contra o Cro, tem várias coisas, mas o Cro tinha ali, por mais que fosse um romance na encolha ali, tinha um sigilo, mas ainda tinha ali um interesse amoroso, assim, né? Não é das melhores construções, não, eu discordo de várias coisas ali, mas pelo menos ali tinha. Mas sabe quem eu acho que é melhor pra gente trazer pra esse debate? Talvez o personagem que ficou com o Félix, É, o Thiago Fragoso. o Carneirinho. Carneirinho. Eu Sim. acho que o Carneirinho não era aquela figura máscula como era o Marcelo Antoni, Uhum. querendo maquiar assim, não, ele era um personagem também afeminado, e etc, e que as pessoas gostavam, as pessoas torciam por ele ficar com o Félix, gostavam do personagem dele, e ele realmente tinha uma história. Sim, é verdade. Não, sem dúvida. E realmente tinha mais. Porque quando eles começam a novela, eles já são um casal, né? Eles já moravam juntos, já eram considerados casados ali, estavam querendo adotar. Seja, o que foi construído foi o Carneirinho largando o personagem do Marcelo Antoni para ficar com o Félix.
sim. Então, isso, você Não, ele fala, eu acho que isso é importante. São estratégias que os autores usam, sim, né? sem dúvida. Você tem que criar a jornada do herói, assim. O Félix também, com todas as ressalvas que eu tenho ao texto, a algumas piadas e tal, mas foi uma construção genial, porque ele começou como Darth Vader, praticamente, atirando a criança no livro, e vivia ali, sabe, o cruel, e aí ele foi tendo toda a redenção dele, e não foi uma coisa abrupta, né? A gente viu isso durante o decorrer da novela, né? Porque ele foi caindo, e aí você vê aquele pai intolerante, o pai que nunca, né? Sempre o menosprezou e sempre discriminou, e aí ele tem a queda total, ele vai vender hot dog, e aí ele recomeça. Ele teve a jornada ele virou o herói da história. E eu acho que foi e acho que isso não estava previsto assim na sinopse, né? Eu acho que aí o Valsir foi muito esperto em ver que aquele personagem caiu nas graças do público e eu vou transformar ele no mocinho da novela. E aí teve lá o par romântico e foi super aceito, eu acho que foi. E aquela cena final, gente, aquilo, até hoje eu vejo, eu choro com aquilo, porque é Muito. maravilhoso, gente. Aquela cena que só tem duas linhas, né? Pai, sabe, pai, eu te amo, eu também te amo. Não precisa de mais nada, né? Para gente cair que assim, acho que foi assim uma das coisas mais geniais que teve, assim. Não, sem dúvida, sem dúvida. E as pessoas comemoram essa cena final. Eu lembro que um amigo meu conta, um amigo meu morava ali perto da Alameda Santos, ali nos Jardins, e falava que quando teve a cena, parecia final de Copa do Mundo, né? Porque assim, E, as pessoas gritavam na janela de de emoção, assim, que foi muito impactante. Tanto que é forte até hoje, é uma referência até hoje, né? As pessoas falam, e gente, essa novela não veio fazer 10 anos e nunca reprisou, sim, inclusive, ou seja, é uma marca muito forte. E além da química, né? Porque tinha assim, além de ser um casal carismático, mas tinha uma baita química entre os sim. personagens, os atores ali. Qual é a sua opinião, Matheus? Sobre o Félix? É, Não, eu gosto, eu compartilho da mesma opinião que vocês. Eu acho que foi muita engenhosidade. Geralmente eu gosto de pequenas teorias da conspiração, assim, que a gente sabe que obviamente não são verdades, até porque novela é uma obra aberta, mas eu gosto desses comentários de rede social. Não, porque o Félix era para ser o verdadeiro protagonista desde o começo e o Valsir criou e etc. Não, gente, novela é uma obra aberta. Eu acho que foi isso, foi a engenhosidade dele perceber o apelo do personagem e tudo mais. Mas eu prefiro pensar isso, que o Félix era para ser o protagonista desde o início, porque é uma história muitíssimo bem contada, um personagem super humanizado, super bem construído. Gosto muito dessa relação. E e lembrando também, a gente estava conversando e puxando outros personagens, e até enquanto eu pensava sobre o episódio, sobre o que eu iria falar aqui, eu lembrei de uma novela que eu acho que me marcou até um pouco mais do que Amor à Vida, que foi Insensato Coração. Ali eu acho que eu conseguia me identificar bem mais, e porque tinha um personagem que era gay, mas ele começava a novela, agora eu não vou lembrar o nome do ator. Eu vou pesquisar aqui enquanto eu falo. Mas ele Era começava aquele a novela. menino, não era? Um menininho? Então, Miguel Roncato, não era isso? teve o Miguel Roncato, que o personagem dele foi assassinado Isso. num crime de homofobia, mas a trama era outra. O filho da Luísa Cardoso, enfim, enquanto eu procuro, ele começa a novela namorando o personagem da Taina Miller, mas aí você vê umas nuances assim, desde o início, de que ele se pega olhando para outros caras, ele se pega tendo outros interesses. Nessa época eu tinha ali os 14, 15 anos, Rodrigo então, Andrade, desculpa. Rodrigo Andrade. Hum, Eu não sei, aí o poder, acho que a síntese de tudo isso que a gente está falando aqui de representatividade é para isso, é para se identificar e você sentir que você não está sozinho, porque acho que isso é uma das principais coisas, das mais dolorosas para gente que cresceu sim, nesse período sem ter ninguém para se identificar, é achar que você está sozinho, que você está carregando um peso, e não. Tem várias outras pessoas iguais a você e tá tudo certo. Então, sim. eu lembro de me
em partes, me identificar com esse personagem, porque ele sempre se pegava ali olhando um outro homem, e aí foi uma luta para ele conseguir se aceitar e depois começar um relacionamento com um personagem que já tinha saído do armário, já era assumido homossexual. Então, foi um personagem que de certa forma me marcou, além do Miguel Roncato também, que foi uma cena que eu Ah, foi não muito esqueço, triste, né? uma cena pavorosa, foi um personagem muito triste. E ele era o meu crush naquela época, assim, o meu. Ah. Não, sabe um casal que me marcou bastante, que eu me empolguei, que eu torci, apesar de já, né, já ser burro velho na época e tal, não era nada que. Mas um casal que me cativou e que eu torcia, que eu achei o máximo, foi Kikiki lá, que é o Juninho e o Edgar. Eu achei muito legal aquilo. E os dois atores fizeram muito bem, né? Que era o Gustavo Leão e E o André Artek, Armando, não é isso? não É é o. o Armando Babaioff? Era. E assim, que eu Era. achava legal, porque aquilo era uma novela das sete e colocou os personagens num contexto que só os personagens heterossexuais tinham. De ter um par romântico com trilha sonora, com briga, com volta, com outro crush lá, o de olho. Entendeu? Achei muito legal porque colocou, sabe, tirou o gay daquela função de o melhor amigo da protagonista que fala uma piadinha ou outra, é engraçado que colocasse eles nessa coisa mesmo de par romântico, e tocava a música da Cyndi Lauper lá, True Colors. Nossa, eu gostava muito desse casal. Acho que aquilo foi uma contribuição assim incrível assim para nossa causa, digamos assim, né? Eu acho Porque que ele também colocou naturalidade em tudo, né? sem dúvida. E eu acho que dá aquele quentinho, assim. Eu acho que é a mesma coisa de quando o Matheus se identificava com o personagem de Insensato Coração. Eu acho que é isso, assim, de você olhar e falar, cara, assim, eu estou ali na televisão, de certa forma. Sim. Hoje, assim, E você... é uma coisa que eu sinto falta, não sei vocês, enquanto consumidor assim LGBT, de conteúdo, eu sinto falta de ver a gente assim em contextos assim. Porque sempre quando vai ver alguma história assim gay, ou aí tem ou AIDS, ou violência, ou não aceitação, sofrimento. E eu sinto falta de ver assim gays como levando a vida que a gente leva, assim. A gente não leva lâmpada fluorescente na cabeça todo dia, entendeu? Então assim, a gente trabalha, estuda, namora, ri, se diverte, tem amigos, sabe? Eu sinto falta de ver os personagens homossexuais em contexto também mais leve, mais cotidiano, mais assim da nossa vida mesmo, assim, entendeu? Não só nesse lugar de drama, de vítima, que tem que ter também, que é importante, que não vamos negar que a homofobia é enorme que existe, mas esse lado também, que também somos, né, como todo mundo, assim. Total, eu acho que é uma questão da produção audiovisual nacional ainda. Acho que como a gente tem muito isso do Sim. debate, eu já falei, a gente já falei muito disso com o Matheus no privado, assim. Por exemplo, às vezes a gente tava comentando de assistir aquela série da Disney, o Love, Victor. Que aí o Matheus, Uhum. o Matheus fala, vai, assista, você vai gostar. Que é um pouco isso, assim, tem aquela questão da descoberta, mas depois é ele vivendo um namoro e descobrindo que não era aquele cara que ele gostava, ou que ele gostava de outro, e assim, histórias da vida, normal, E assim. tem essa Uncoupled, né, que teve agora na Netflix, que eu achei super legal, que é o gay de 40 anos, que ele termina o relacionamento, o marido termina com ele, ele se vê solteiro aos 40 em Nova York, e como vou lidar com a vida agora, entendeu? Eu acho legal, assim, também. Ter aquela Heartstopper, que é super bonitinha também. Uhum, Sabe, eu acho que tem que ter essa coisa, sabe? A gente ocupar todos os nichos, não só esse nicho da vítima, da violência e do sofrimento. total. Mas, sem dúvida, mas eu acho que isso, eu acho que, principalmente quando a gente pensa em países que têm muita produção audiovisual de TV, Sim, Estados Unidos, né? Tipo, acho que o Matheus também pode comentar isso comigo, que é muito lá, como acho que por ter um volume muito maior, e eu acho que a gente acaba tendo essas outras histórias que aqui ainda a gente não conseguiu contar ainda, sim. porque fala do volume ser menor, assim, o que eu digo assim, volume de teledramaturgia em geral, seja novela, Sim. seja série, às vezes esse debate às vezes fica por exemplo, Hoje Eu Quero Voltar Sozinho, assim, do tipo, da gente ter isso na TV. A gente tem no cinema algumas várias produções, mas ter isso em outros lugares.
E Assim, também porque eu acho que lá fora, tipo, você tem HBO, você tem Showtime, você tem canais. Não tá tudo centralizado numa Rede Globo, no Globoplay ou no máximo na Netflix. E são muitas coisas também mais fechadas, que não tá na televisão aberta. Eu não sei se a televisão aberta lá é tão progressista e tão aberta a outros temas quanto a televisão fechada, mas a TV fechada também é muito forte, então acaba que eles conseguem produzir isso com muito mais força e com muito mais variedade, né? Aqui, infelizmente, é mais concentrado em duas, três emissoras, um streaming produz mais, agora tem a Globoplay também, então acaba que eles querem acertar, né, um pouco mais. Não que errem ao trazer essas pautas, mas eles querem ir no certeiro, no tradicional, no que a televisão aberta já vem fazendo há muitos anos, né? Aí eu acho também, assim, se você, vamos ser sinceros também, né? Os CEOs lá, os que estão no comando, por mais que tenha mais aberto agora as salas de roteiro para diversidade, para mulheres trans, para gays, negros, etc., mas os cabeças da coisa ainda são homens brancos e héteros com a visão heteronormativa deles e estereotipada dos gays, né? Então, você emplacar um produto desse tipo, convencer um cara desse que tem a cabeça voltada para os negócios, para os espectadores, para quanto ele vai lucrar, é bem difícil, né? Você tem que ir uhum. pelas beiradas mesmo. Mas tem um outro doc que tá na Apple TV Plus, que inclusive eu acho que serviu de base para esse do Globoplay, que é o Visible, Auto Não vi. Television, e ele é tipo, conta toda a representatividade LGBTQIA+, na TV americana. Desde os anos 60 eles contam, e eles vão contando também representatividade no jornalismo, tanto no bastidor, então é bem legal, assim, então, porque tem essa representatividade, e aí eles falam, por exemplo, que Will and Grace foi uma série que modificou a visão, porque você colocou ali um dos protagonistas principais, o Will, que tinha relacionamentos, e tinha tantos que... Então, teve essas evoluções, e você vê que basicamente eles passaram a mesma coisa mas talvez alguns debates que ele tinha no início dos anos 2000 a gente foi ter no fim dos anos 2000, Sim. sabe? Assim, até pelo por exatamente por isso que você disse, de quem são os cabeças, de quem tá tendo, até da nossa sociedade que é diferente, né? Porque, afinal, cada país, cada lugar são debates diferentes, mas acho que fica aí a dica de uma série documental bem interessante. Ah, legal. Agora, dentro dessas, né, desses caminhos que a gente vai abrindo, de conquistar territórios diferentes, uma série que eu gostei bastante agora, não sei se vocês viram, foi Rensga Hits, né? Que é o que Sim. coloca, que mostra lá o gay no universo mega machista sertanejo, que né, a gente sabe que é tudo o homem, né, o personagem lá do sertanejo moderno. O homem é o pegador que pega várias meninas na balada e bebe todas, e a mulher é a corna sofrida que vai lacrar depois para se vingar, né? Sempre essa temática. E aí tem aquele personagem do Alejandro Clavô, que é o Cafajeste, não sei o que lá, Cafajeste, como se fosse uma coisa de Wesley Safadão, e é um personagem do pegador, do cara que pega, e no fundo ele é gay e ele não pode assumir isso por causa da carreira dele, vai acabar com a carreira, e é bem legal, assim, como a história é abordada, que ele se apaixona pela segurança dele, e aí o segurança fica, né, você vai assumir ou não, e ele assume, enfim, aí tem, então, assim, não vou dar spoiler para quem não viu, mas é bem legal, assim, como a história é tratada, assim, tem cenas, assim, fortes, assim, tem cenas de beijo, de cama, de tudo, cenas, assim, bem tórridas, assim, então achei bem legal. Tem muita naturalidade. Eu até comentei isso com o Matheus do Rensga, e tem isso também além dessas questões, tem as piadas, tem a questão de, por exemplo, eu sei que não é necessariamente a ver com, mas é engraçado, assim, o nome do segurança é o Kevin Costa, né? É, é, Tipo, muito tem uma bom. piada ali com o filme da Whitney Houston, tipo, tem umas piadas ali no meio de que vão temperando aquele personagem que fica cantando Vamos Suar na Banheira, tipo qualquer música sertaneja do top 20 do Spotify, sempre o mesmo texto, né? Assim, tipo, pegador, pegador, e aí o cara na encolha ali
Tanto que tem na primeira cena mostra o clipe, aí o cara tá com o peguete dele na cama e fala assim: se você não tivesse comigo agora, até acreditaria nesse garanhão aí de. Então tem essas nuances aí, é legal, assim. Mas de fato a gente tá vendo, né? Mas é isso, a gente tem que entender que o nosso mercado audiovisual, por mais que ele seja muito forte, ainda ele tá caminhando a, a pequenos passos. Mas tá andando. E fazer uma pergunta para os dois, que vocês. Existe alguma história que vocês gostariam de ver em, no audiovisual, assim, na TV, nas séries, nas novelas? Tem algum personagem? Eu queria ver um homem gay vendo isso. Existe algum tipo de história assim que vocês gostariam? O Victor pode responder primeiro. Assim, não só gostaria de ver, como gostaria de escrever, né? Assim, Sim. sabe, é o que eu até já falei, né? Eu quero ver o gay, né? No caso, o meu lugar de fala, né? Assim, o homem gay, de idade média, né? Idade média, não sei o quê, num contexto vivendo, assim, uma trama, o seu cotidiano, sabe, pagando impostos, se ferrando, e brigando no trânsito, e situações inerentes a qualquer ser humano que não seja especificamente, aconteceu isso porque ele é gay, sabe? A gente viver, a gente inserido num mundo real, assim, não dentro da nossa bolha, vivendo só coisas específicas da nossa vida. Não, não que isso não possa temos que ter, porque assim, existem coisas assim sui generis no mundo gay, né, assim. Isso também é bom, legal ser abordado, a questão das relações, sabe? Que assim, o modelo que muitos gays seguem esse modelo heteronormativo de relacionamento, mas muitos gays também não seguem, né? O caso das relações abertas, o caso de, sabe? Eu acho que mostrar mesmo, eu sinto falta de ver gays vivendo sua plenitude da sua vida, não só os problemas específicos da sua sexualidade, mas os problemas de qualquer ser humano, assim, humanizar mais os nossos personagens, né? Sim. Sim. E todas as tribos É, também, né, assim, sabe? Não só os bonitinhos e os caricatos. Vamos botar ursos, vamos botar gordos, vamos botar negros, vamos botar toda a fauna toda, né, gente? Porque nós somos muitas tribos, né? Sem dúvida, sem dúvida. exato. Eu diria que finalmente histórias de gays trambiqueiras. Sim, também, também. Mas, não, agora, falando sério, eu gostaria exatamente isso que o Vitor trouxe, né? Personagens com histórias cotidianas, com dramas amorosos, porque eu acho que até aproxima muito mais, não só amorosos, mas dramas cotidianos. Que gays também têm contas para pagar, têm preocupações, etc. Eu gostaria de ver mais personagens trans, quer dizer, pessoas trans interpretando personagens que não necessariamente precisem falar sobre a causa trans, não que isso não seja importante, mas ver uma mulher trans interpretando uma mulher sem ter essa necessidade, entendeu? Para que mais mulheres trans possam estar na tela da TV e consigam, homens também, trans consigam mostrar os seus trabalhos como atrizes e atores, enfim. É, E eu queria também, como eu comentei anteriormente, eu acho que a gente precisaria de mais personagens afeminados agora, depois de tantos anos de caricatura e etc., mais personagens afeminados com isso, com dramas reais, com histórias, para que o gay afeminado deixe de ser piada, tanto fora e Sim. principalmente dentro da comunidade também, né? E aí, você falando essa coisa da mulher trans, né, de poder interpretar qualquer papel, eu lembro que na época, uma das temporadas de Bruta Flor, a personagem feminina foi interpretada pela Carol Marra, né, que é uma atriz trans maravilhosa e tal, e a personagem, ela tá grávida, e aí eu lembro que saiu em várias revistas, assim, a Carol Marra com barriga de grávida, assim, toda feliz, assim, e eu acho que é isso, gente, o ator tem que interpretar todos os personagens, ele não tem que ficar restrito e ela interpretou uma mulher cis e foi maravilhoso e tá tudo bem, entendeu? Que venham mais assim. E exerceu sua função de atriz e brilhou, e isso é importante. E o quanto disso a gente não precisa
isso a gente vê muito no teatro, mas isso precisa chegar no Sim. audiovisual de maneira geral, né? E Eu para lembro onde? que na Força do Querer, né, aquela personagem Maria Clara Spinelli, né, daquela atriz, acho que eu não posso estar falando besteira, mas acho que em momento algum ali foi dito que ela era trans ou não. Ela era uma amiga da vilã, né, assim, mas era uma mulher cis, assim, até onde eu entendi, né, assim. Exato. Eu também Exato. Ou penso não foi dito, né, assim. Não, eu acho que realmente não. Eu não sei se ela era. Em algum momento foi dito que ela era uma mulher cis ou não, mas eu acho que não era at all, não foi citado como, né, nenhuma outra mulher que está atuando precisa, né, o personagem precisa Sim, ser dito se é cis ou não. Só abrindo um parênteses que a gente estava falando exatamente sobre isso, sobre trans, etc. Eu eu acho, tipo, aí parte da minha opinião, não sei se vocês concordam, mas eu acho que homens gays e mulheres também lésbicas, eu acho que esses personagens, eles têm que ser interpretados por homens gays e por mulheres lésbicas. Assim, eu parto desse ponto. Eu fico chateado quando eu vejo. Óbvio que tem, né, ressalvas, enfim, mas eu costumo ficar chateado quando eu vejo um personagem gay sendo interpretado por um homem hétero. E não vem desse lugar de que não é ator, tem que interpretar qualquer coisa, não é, acho que é oportunidade. Parte exatamente da mesma justificativa que eu uso para que mulheres trans consigam interpretar um personagem que não necessariamente seja uma mulher trans. Para ter mais oportunidade, porque infelizmente, e isso é muito pior né, para pessoas transexuais do que para homens gays, talvez, mas eu acho que a gente precisa estar lá. Então, se tem um personagem de um homem gay, dê para um homem gay interpretar. vamos A gente ainda priorizar, precisa né? de oportunidade, ter essa prioridade, né? Sem eu concordo. Eu acho assim, se a gente vivesse num mundo perfeito, inclusivo, democrático, equalitar. etc, igualitário, etc e tal, valeria essa máxima de que o ator é ator e interpreta qualquer personagem. Isso é óbvio, né? Claro que todo ator pode ter liberdade para interpretar qualquer personagem, né? Isso, mas se a gente vivesse num mundo perfeito, inclusive democrático, igualitário, etc, etc. No mundo que a gente vive, em que a gente tem, né, né, as representações, né, os homens gays, trans, negros, etc e tal, tem tão pouca oportunidade, então a oportunidade que tem que ser dada para eles, sim. Eu super concordo. Sem dúvida. E você, Marcelo, o que você gostaria de ver? Eu gostaria de ver. Acho que meio que vocês responderam o que eu gostaria de ver, assim. Eu acho que eu queria ver um. Não, não tô dizendo que precisa ser isso, tá? Sim, mas eu acho que é um exemplo bom gringo que funcionaria a gente ter aplicando para nossa vivência local. Pose, que é uma série que fala muito É sobre a maravilhosa. comunidade preta e trans em Nova York. Eu queria ver como isso como é essa vivência, ter essas histórias contadas na tela da TV aqui, de São Paulo, Rio, que seja, ou mesmo que não seja Rio e São Paulo, mas contando como é a vivência de LGBTQIA+, no interior do país. Eu acho que a gente tem um país tão grande, com tantas vivências diferentes, como que assim, a vivência para nós que estamos nos grandes centros, no eixo Rio-São Paulo, é uma coisa, e para quem nasceu no interior do Tocantins. Como que é isso? Como é que é esse processo? Né? Hoje você tem pessoas que vieram do interior e que são muito famosas mas ainda estão próximas dos grandes centros, né? Mas assim, mas como que você conta Não, essa e as história? pessoas têm que ir para os grandes centros para poder Exato, exercer, né? Porque lá você fica aprisionado, né? Isso é exato. experiência própria, né? Sim, exato. E assim, como é esse lá no interior do Mato Grosso do Sul, ou a gente que vive agora num momento político bastante complexo, como é nesses lugares que são muito mais conservadores? Como que é? Eu acho que falta a gente olhar para o outro com esse olhar, até para nós mesmos, assim, identificar o outro e ter empatia com a vivência do outro, assim, da história do outro, porque para a gente estar no grande centro é uma coisa. E para quem está no interior de Santa Catarina, para quem está no, sei lá, o nosso país é muito grande, a gente vê essas vivências com outros olhos.
né? Eu Não, e sinto mesmo dentro dos grandes centros, né, são ainda locais muito específicos, né? Porque tem total, locais que são a coisa bem difícil também. sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que ver nesses lugares, ponto fora. Tem um documentário que chama Favela Gay, não sei se vocês já viram também, que Não. mostram vários personagens gays, trans, etc., nas comunidades, assim. É bem, bem interessante. Quem puderem, assistam. Ah, bom saber. Outra boa dica. Hoje estamos com bastante sugestões. Então, aproveitando que o Marcelo já nos trouxe o que ele gostaria de ver, você, ouvinte, não necessariamente uma pessoa da comunidade LGBT, mas como uma pessoa que gosta de novela e que também gosta de outros produtos audiovisuais, fique à vontade para dizer o que você sente falta, o que você gostaria de ver mais na televisão e também o que tenha te marcado, assim, um personagem que você sentiu empatia, que você se identificou, que marcou a sua trajetória, sendo uma pessoa LGBTQIA+, ou não, fica à vontade para levar para a gente no nosso Instagram. Você que está nos ouvindo pelo YouTube também, comente nos comentários, a gente adora receber comentários e feedbacks de vocês, a gente sempre diz isso. Então, por favor, nos deixe saber mais sobre você. Alguma consideração? Ah, quero dizer que eu adorei participar. Obrigado pelo convite. Muito bacana, muito sucesso para o podcast de vocês, acho muito legal. Cada vez mais se falar de teledramaturgia, indo em temas tão importantes como esse, me sinto honrado de ter sido escolhido para falar sobre o tema. E me convidem sempre que quiserem, que eu estou sempre à disposição de vocês. Muito prazer. A gente Vitor, fica feliz. com Muito. certeza, a honra foi toda nossa. Você é um profissional que eu acompanho desde a época do blog, do Melão, e fiquei muito feliz por ter aceitado o convite mesmo, o Marcelo também, óbvio. E nos conte mais como a gente pode te achar, além do livro. O livro ainda tá, não sei se ainda tem vendagem, mas eu sei que além do livro e das suas peças, você também tem um canal no YouTube, o seu perfil no Instagram. Como a gente pode te achar? Então, agora é o momento merchan, não vou vender iogurte, né? Mas meu livro, o Melão, infelizmente, não está mais em circulação porque a editora fechou, né? Talvez vocês encontrem assim na Amazon, estante virtual, algum que esteja perdido por aí. Mas qualquer coisa também eu tenho o PDF dele, eu mando sem problema para quem quiser. É, Aí eu tenho outro livro também, que é da peça Bruta Flor, que se interessou em conhecer o texto. Ele está à venda pela editora Giostre. Aí vocês dão lá, façam uma busca que vai ser encontrado facilmente. E eu tenho o canal, né, o Noveluço, que é um canal que eu tenho com o Rodrigo Albuquerque, que a gente fala toda semana também de algum assunto. Assim, o Noveluço é um canal bem legal, assim, que a gente se diverte fazendo. Então, quem quiser seguir, nos siga, também estaremos lá. E meu Instagram é o Vitor Vil também, quem quiser seguir, também sigo de volta, sou super bem-vindo. Isso é demais. Arrasou. Fico muito feliz de verdade por ter aceito o convite. Pode ter certeza que é o primeiro de muitas participações que virão. E a gente está sempre pensando em episódios especiais. A gente está sempre. Eu e o Matheus, tipo, essa temporada a gente precisa. Vai, essa temporada ainda tem poucas participações especiais. A gente sempre gosta de ter, porque é sempre Ah, legal legal. trocar essas figurinhas, essas informações com outras pessoas que gostam, que são apaixonadas pelo tema ou que trabalham com isso. A gente gosta de a gente gosta de trazer porque é sempre legal, né? O debate ele é sempre muito enriquecedor. Muito E eu obrigado. faço aqui eu faço um convite também para vocês, né? Que quiserem mandar para mim um vídeo para o Noveluto, que a gente eventualmente publica assim, que novela marcou sua vida? Aí vocês mandem um vídeo assim de 1 minuto falando da novela que marcou a vida de vocês, que a gente publica no canal, no Instagram, etc e tal, que será uma honra fazer esse crossover aí. Eu já topei. Eu já topei. Pode contar comigo. Que bom. Amei, convite aceitadíssimo. Então, é isso. Muito obrigado pela participação mais uma vez. A gente ficou muito feliz, de verdade, que as agendas bateram e que a gente conseguiu gravar. E você, ouvinte, muito obrigado por ter escutado mais esse episódio especial.
Bom, O Vitor já deu o serviço, então agora, Marcelos, aonde a gente encontra? eu sou no Instagram, você me acha como @MarcelosFonseca. Marcelos com 2 L's e o S. E você, cara, amigo Matheus, como a gente te encontra? Eu estou lá como Math, MATH, X de Xuxa, Guimarães. É isso. Até o próximo episódio do Recapitulando. E um beijo e até mais. Tchau. Beijo. Arrasou! Foi. Arrasou. Muito bom. Pesquisa, roteiro e apresentação, Marcelos Fonseca e Matheus Guimarães. Edição, Marcelos Fonseca e Matheus Guimarães. Artes visuais, Vitor Locke. Os áudios do podcast são do Upbeat.